E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e que sempre com o auxílio dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso estudo. Estamos no capítulo 42, A Palavra do Governador. No último programa, nós conversamos sobre o que Narcisa explicou para o André Luiz acerca da importância de se fazer exercícios contra o medo, não é? Ela também comentou que haveria um culto do Evangelho, né, que o governador faria lá no Ministério da Regeneração, onde a Narcisa e o André Luiz trabalham. E aí nós vimos, né, nós conversamos sobre o que a Narcisa falou para o André Luiz, que muitas existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror. A gente comentou que a emoção do medo, ela é natural ao nosso nível evolutivo, ela é protetiva, né? Ela, de alguma maneira, ela está a serviço da nossa conservação enquanto espécie humana. Como o Marco colocou, a criança, ela não ainda, né, ela não sente essa emoção, até porque o seu espírito, na realidade, não está totalmente encaixado no seu corpo. Para lembrar, a reencarnação só se completa aos 7 anos de idade. E conforme André Luiz nos explica, eu não lembro bem em qual livro, mas que realmente, se eu não me engano, no Missionários da Luz, que ele fala que o espírito realmente ele se apresenta na adolescência. Por isso é que às vezes muitos pais e mães se deparam com uma nova criatura dentro de casa. Às vezes custa até reconhecer quem é aquele que chegou, entre aspas. Então, a criança, como ela ainda, não é? A sua reencarnação ainda não está completa, ela não tem essa visão do perigo, ela não tem medo, ela simplesmente vive, ela confia, não é, no pai, na mãe, naqueles que são seus tutores, para guardá-la, né, para protegê-la. Mas quando a gente se torna adulto, nós mesmos é que temos que desenvolver essa vamos dizer assim, essa proteção para nós mesmos. E essa emoção do medo nos ajuda com isso. Mas ela comentou também com ele sobre a questão do medo ser contagioso. O medo, essa emoção, quando ela é descontrolada. E aí nós lemos, não é, no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, cujo título é Vampirismo, uma explicação mais detalhada sobre esse contágio, que a gente não vê, que microscópio ainda nenhum na Terra detecta, mas nós emitimos, né, os nossos pensamentos são matéria, a gente já viu isso, não é? Com o André Luiz e com Allan Kardec, e que esses pensamentos desequilibrados, viciosos, eles são verdadeiras larvas mentais que contaminam sim. Aí a gente deu o exemplo aqui também do Divaldo, que a gente até ficou agora de ver no Livro dos Espíritos, realmente essa influência oculta que nós sofremos, não é,
quando em desequilíbrio, principalmente. Quando em desequilíbrio, nós vamos sofrer uma influência oculta dos espíritos que querem ou nos prejudicar ou simplesmente querem ver, como se diz, o circo pegar fogo. Né? Querem ver a bagunça generalizada na Terra, o desequilíbrio generalizado. Eu contei a história do Divaldo, que ele foi fazer uma palestra na África do Sul, e ele estava no meio, né, de um problema lá, de uma guerra civil lá na África, e ele estava no hotel hospedado e ele começou a escutar uns certos barulhos, e ele agasalhou o medo, esse medo excessivo, começou a se descontrolar, foi ficar dentro da banheira, escondido. O único lugar que ele achou mais seguro no quarto era a banheira. E quando ele estava lá, né, realmente devia estar em pânico, em desequilíbrio, a mãe dele aparece para ele, a mãe já desencarnada, e perguntou o que ele estava fazendo ali dentro da banheira. E ele fala: mãe, aí, só não está escutando o barulho? Ela falou: não, meu filho, não é nada disso. O que aconteceu foi que deu um problema no quadro elétrico aqui do hotel, e foi o barulho que você escutou, né? Tipo uma explosão, mas já está sendo resolvido. Não é a guerra que está chegando aqui perto, não tem nenhum confronto aqui perto. E aí ela fala para ele: e espíritos zombeteiros se aproveitaram dessa sua brecha, né? Através do medo, para potencializar essa emoção. E aí no livro 8, no livro dos Espíritos, a pergunta 851 é uma pergunta sobre fatalidade. Mas o que nos interessa é um pedaço aqui da resposta que os espíritos deram para Kardec, né? Sobre essa questão da influência dos espíritos, né? Quando a gente tem que passar por alguma situação. E aí, no meio da resposta da pergunta 851, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. E aí, mais adiante, os espíritos colocam para Kardec: ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, o que a gente vai ter que passar, a gente vai passar. Os espíritos bons vão nos ajudar, mas não vão poder fazer o que nos compete. E não vão poder mexer no nosso livre-arbítrio. Nem Jesus faz isso, na nossa vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Olha aqui, justamente o que os espíritos fazem. Então, na questão do medo, o que esses espíritos se aproveitaram lá na questão do Divaldo, e conosco também fazem. Eles começam, né, como ele coloca aqui, eles começam a nos insuflar, aumentando, né, esse medo que a gente já tem de alguma coisa. Para o Divaldo, foi a questão que ele estava com medo lá do conflito, e os espíritos aproveitaram a brecha e aumentaram, né, na mente dele a intensidade do barulho, provavelmente. A gente tem uma experiência disso, como os espíritos fazem isso mesmo. Na nossa casa, eu já contei isso aqui, acho que ano passado, uma menina levou uma pedrada, ela estava, um moço passou alcoolizado, que uma pessoa alterada pelo álcool, ela consegue ter um contato, ninguém vai fazer isso, né, pelo amor de Deus, mas ela consegue ter um contato maior com o mundo espiritual, porque ela está alterada. Ela, né, as suas ondas mentais estão alteradas pelo álcool, por drogas e etc. E ele viu essa menina muito ensanguentada, só que não estava tão ensanguentada assim. Depois a gente soube. Ele levou ela para o hospital, uma menina lá da nossa evangelização, que estava sozinha com o irmão, ele levou ela. O outro irmão foi avisar na comunidade a mãe. Quando, depois de algumas horas, a gente entra a mãe, a menina, o irmão, e a menina nada na cabeça.
Eu falei, mas o moço falou que ela estava ensanguentada, que tinha muito sangue, que tinha que levar ponto na cabeça. A mãe falou, não precisou nem levar ponto. A única coisa é que quando fizeram um raio-x lá no pronto-socorro, viram que ela estava com um caroço de feijão dentro do ouvido e que já estava brotando. Por isso que ela estava com umas febrezinhas há uns dias. Quer dizer, os espíritos provavelmente potencializaram essa visão desse senhor alcoolizado para que essa menina fosse socorrida, para que ela não desenvolvesse uma meningite, porque ali dentro do ouvido, uma área bem perto da meninge, ela poderia desenvolver ali uma inflamação na meninge e desencarnar. Então eles potencializaram, né? Porque não devia ter tanto sangue assim, não devia ter um buraco porque não levou ponto. Eu não vi. Era simplesmente um arranhãozinho. Então é o que eles fazem, né? Então o Divaldo e todos nós, muitas das vezes, quando a gente agasalha muito essa questão do medo, a gente pode também receber, é outro perigo, né? A gente pode receber também uma carga de influenciação oculta muito grande. Então, os espíritos disseram, quando a Teresa leu a 851, os espíritos falaram que os espíritos podem nos abalar e nos amedrontar. Mas no finalzinho da resposta eles falam assim, olha, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de... nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peia, de qualquer freio. Então, a vontade nossa é soberana. Então, a vontade está aí, acima de tudo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Mateus coloca a parábola dos talentos. E um trecho dessa parábola, um servo que recebeu 1 talento, ele esconde na terra o talento por medo de se prejudicar. Já recebi esse talento, eu vou esconder. E ele fala do medo disso. E o Emmanuel comenta, no livro Fonte Viva, ele bota assim, o capítulo Tenho Medo. Ele coloca exatamente essa parábola. E tenho medo, e tendo medo, escondi na terra o meu talento. Aí, na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Então, ele está chamando aquele que recebeu o talento e não usou de negligente. Aqui é uma parábola, é uma história que não aconteceu realmente, é uma história que nos serve de exemplo, é um trecho, é um ensinamento que nos serve de exemplo para a nossa vida. E mais adiante, ele vem dizendo... depois de chamar o servo de negligente, porque não usou o talento que recebeu, ele fala do medo de trabalhar, do medo de servir, do medo de fazer amigos, do medo de desapontar, do medo de sofrer, do medo da incompreensão, do medo da alegria e do medo da dor. E aí é exatamente o que aconteceu com o servo da parábola, que somos nós que nos acusamos, né? Nós acusamos pobres de recursos para tudo. E nós não temos, nós sempre temos o recurso, algum recurso Deus nos deu para usar o talento que Ele nos emprestou. Porque senão, o que adiantava a gente estar encarnado? Não é? E aí, no final, ele diz assim, e alcança ao fim do corpo, quer dizer, desencarnado, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, porque é um pretexto, porque ninguém está menos favorecido pelo destino. Ele está dizendo que é pretexto. Transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Porque é isso que os espíritos que se associam a esse pensamento do medo querem, que a gente desencarne sem ter dado utilidade à encarnação. É um trabalho que dá para reencarnar e a gente coloca obstáculos que são originados principalmente por esse vírus, vamos dizer assim, do medo. Né? Que ele está dizendo aqui, ó, como um dos piores inimigos da criatura. Não é? É isso que a gente tem que vigiar. Então vamos começar a nossa leitura do programa de hoje. Parágrafo 3. Ele questiona Narcisa contra o medo? Como não? Objetou a enfermeira atenciosa.
Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, novamente, né, ela reforçando para ele essa questão do medo, porque o terror elimina essa nossa conexão com os bons espíritos, essa nossa conexão com o divino, vamos dizer assim, não é? E aí, qual é o resultado disso? Como o Marco falou na leitura do Emmanuel, né, que o Emmanuel escreveu. O desânimo, a preguiça, não é? O desalento total, e quer dizer, realmente paralisa a vida da criatura. E é a isso que Jesus se referia também quando dizia da questão dos mortos. Porque a morte para os espíritos não é a morte do corpo físico. A morte mais preocupante, vamos dizer assim, para os espíritos é a paralisação da alma. Aquele que está estagnado, aquele que está naquele sono mortal, vamos dizer assim, né? Aquele que está, não é por outro motivo que Paulo orientava os seus discípulos para que eles despertassem, né? Desperta, ó tu que dormes, esse sono aí de morte, esse sono de inação, de não fazer nada. Então, ela está explicando para o André Luiz e para todos nós que nós vigiemos muito essa emoção chamada medo, né? Porque isso pode acabar com a sua encarnação, com a nossa encarnação, porque a gente vai se paralisar. Então, a pandemia que nós vivemos, né, foi um dos medos maiores que vivemos, né, nesse século XXI, que foi essa pandemia do Covid, porque outras pandemias virão. Provavelmente, porque não é o ser humano ainda está num comportamento tão desequilibrado, né, de suas emoções, um egoísmo tão exagerado, um orgulho tão exacerbado, porque provavelmente, não é, nós teremos outras pandemias, a nossa mente acaba, né, dando pasto para que esses vírus de doenças físicas, né, do corpo, elas se manifestem, né, elas criem mais força. Então, que Deus nos ajude para que a gente consiga dominar essas emoções negativas. Aqui estamos falando do medo, mas a gente já viu lá no Missionário da Luz que tem a cólera, os vícios de toda espécie, né, que são problemas que vão minando, como ela diz aqui, a nossa cidadela da alma, né? E Allan Kardec coloca para nós, se não me engano, é na Gênese, eu estou certo, vou pesquisar aqui, mas eu acho que ele fala que o Deus que o Espiritismo nos traz, no nosso raciocínio mais esclarecido, não é um Deus que quer ser temido. A gente não tem que ter medo de Deus. É um Deus que quer ser amado. É diferente. É totalmente diferente. Não é aquele Deus dos exércitos que nós confundimos, né? Totalmente o raciocínio ainda. Mas agora estamos mais esclarecidos. É um Deus que não é um Deus que gera temor, mas tem que gerar em nossos corações amor. É diferente. Observando-me a estranheza, continuou. Não tenha dúvida, porque o André Luiz está espantado, ele nunca pensou nisso enquanto encarnado, como nós também, antes de conhecer a doutrina, nunca soubemos, né? Eu, pelo menos, nunca raciocinamos em cima disso, nunca tinha ouvido falar, não é? Mas hoje em dia, alguns médicos já começam, né, a esclarecer os seus pacientes que os sentimentos e as emoções deles influem bastante na melhora das doenças físicas. Mas interessante, a gente nunca raciocinou, me vem à mente agora. Os missionários de Jesus na Terra, já falamos de Paulo, né? Isso é evidente.
Mas aqueles descobridores, aqueles navegadores, tem uma réplica aqui no Rio de Janeiro, não, em Salvador, se eu não me engano, tem uma réplica da caravela de Cabral. Fizeram uma réplica e tal, estudaram acho que é como Porto seria. Seguro, Cabralha. Gente, como é que alguém, quem já andou no mar alguma vez, como é que alguém enfrenta um oceano, não é ali na prainha não, ele é um oceano com tormenta, com maremoto. Sem saber onde vai parar uma direito. bússolazinha, mas vamos dizer assim, desculpa o adjetivo, uma muquirana para hoje, mas época de hoje, seguindo pelas estrelas, enfrenta um oceano para descobrir, para ir para novos continentes. Medo como é o caso, tinha. Como é o caso de Cristóvão Colombo. São missionários, medo esses espíritos não têm. Com certeza que não tem. Não. A gente vai ali, meu Deus do céu, eu não vou entrar nesse barco não que vai chover, eu não vou na praia não porque a onda vai pegar. A pessoa ia atravessar, destemido. São missionários, tinha que colonizar. O evangelho ia expandir para o mundo inteiro, tinha que colonizar a terra toda. E aí como é que faz? Com a caravela daquela, caravela, gente, é um barquinho pequeno, não é nada a ver com os Poseidons e com os Titanic da vida, não. É pequeno, pequenininho. Tinha que ser espíritos realmente preparados ali, preparados no sentido de que experientes nas encarnações anteriores. Eles criaram, eles, porque ninguém coloca. Meu pai que gosta de falar isso, é o dom que Deus dá. Meu pai não acredita muito ainda, não raciocina. Mas Deus dá o dom para todo mundo desenvolver. E eles desenvolveram da coragem. É o que nós temos que fazer. Vamos lá. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Que coisa, hein? A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Aí, aqui, lendo isso, eu lembrei. Quem já leu toda a coleção, né, de André Luiz, tem situações que ele ainda vai ficar nervoso. Por isso que ela disse para ele que mais tarde ele vai entender isso. Porque acho que é no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele sai para visitar, vamos dizer assim, o astral inferior, as zonas inferiores, né, espirituais. Quando ele fica nervoso, ele não consegue manter a calma, ele já quer brigar. Então, aí quando eu li isso aqui, mais tarde compreenderá, porque ela conhecendo, né, sabendo que ele é um recém-desencarnado, né, quando ele escreve o livro, Nosso Lar, que ele ainda ia ter experiências em que ele precisaria de calma, porque se ele não a mantivesse, ele poderia colocar todo o trabalho, né, toda a tarefa que ele estava realizando, ele poderia detonar a tarefa. Então eu achei interessante ela já está falando para nós que ele vai, né, compreender, porque o André Luiz já tinha a missão, já no início, eles já observaram isso, eles viram os espíritos superiores, eles veem coisas que a gente não vê, que a gente só vê o lado denegrido das coisas, a gente gosta de ver o defeito, a gente é assim, muito mais do que as virtudes. Normalmente nós somos assim, mas eles não, eles já veem além. Quem diria que aquele rabino orgulhoso ia ser o grande propagador do evangelho, que era Saulo? Jesus via. Aqui, André Luiz, é a mesma coisa, os espíritos superiores estão vendo nele, já tinham visto antes, aqui nós estamos vendo os primeiros relatos dele, que ele viria a ser o André Luiz que nos dá as informações, mas nem por isso é um espírito superior, porque não é. Lá na frente ele já vai ter, né? A calma ainda não é. Lá no Obreiros da Vida Eterna, lá na frente, ele já quer resolver o problema todo de uma vez, jogar um raio em todo mundo no umbral, não é assim. Não é? Esse recado da Narcisa é para todos nós, que em qualquer situação que a gente experimente, seja de doença, seja de aflição em família, no trabalho, na sociedade, a calma é o melhor remédio. A calma, ela não vai piorar o teu estado, não é, físico. Então, a gente deve cuidar das nossas enfermidades físicas, mas principalmente das nossas emoções desequilibradas. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajuda bastante se a gente parar, ler e tentar meditar sobre as orientações que Jesus nos deu, que realmente são só para o nosso bem.
e a gente acha que muitas das vezes a gente não consegue raciocinar assim. Que Deus nos ajude para que a gente possa entender essa necessidade que nós todos temos das orientações de Jesus. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.